anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma carta. Como eu havia dito para vocês, são mensagens proféticas de Jesus para as igrejas da Ásia Menor. Seguindo o mesmo modelo apocalíptico, pois ela faz parte da literatura apocalíptica. É uma carta, mas é uma carta profética, uma mensagem profética. Dizemos assim que o Apocalipse ele é o quê, gente? Ele é uma literatura apocalíptica, ele é uma profecia e ele é também uma carta. Então esses 3 gêneros textuais estão presentes no Apocalipse. É claro que a profecia é o que prevalece, né? Depois nós temos aí a literatura, a profecia numa literatura apocalíptica, seguindo também o modelo de carta no Apocalipse. Então isso é importante a gente saber que esses três gêneros estão presentes lá. Não só aqui nos capítulos 2 e 3, mas elas seguem essa sequência e todo o Apocalipse, ele inteiro, ele é uma profecia, né? ele é uma literatura apocalíptica e ele é também uma carta. Tá bom? Então ele segue esses modelos diferenciados para nós pensarmos, para nós imaginarmos, para nós trabalharmos no nosso coração. E Jesus envia para esta 5ª igreja, que fica a 50 quilômetros depois de Tiatira. Então é a mesma sequência que um carteiro. Se você pegasse um carteiro, vocês conhecem carteiros de bairro, ele vai indo de casa em casa, seguindo a sequência, né, para ele não vai mandar para lá, depois voltar para lá, fazendo esse ioiô. Não, ele segue o caminho que é a rota para ele seguir e ir embora. É a mesma coisa. Então está começando em Éfeso, vai para Esmirna, vai para Pérgamo, Tiatira e vai para Sardes. Então ele segue esse modelo, né, que seria o modelo de entrega mesmo das cartas. Então Sardes ela segue essa 5ª cidade a qual o Apocalipse foi entregue. E Jesus vai também falar, vai fazer o seu diagnóstico dessa igreja. Então nós tivemos uma igreja como Éfeso, que era o quê? Que era uma igreja firme. Que era uma igreja que conhecia a doutrina, que era uma igreja que se apegava realmente às escrituras de uma forma implacável. O grande problema é que eles esqueceram, acabou perdendo o amor no meio do caminho. Foram tão rigorosos na doutrina que esqueceram o amor no meio do caminho. E Jesus faz realmente esse diagnóstico para que eles voltem a esse primeiro amor. Quando chega para Esmirna, era uma igreja pequena, e uma igreja frágil num local poderoso, e onde a sinagoga de Satanás eram os seus principais inimigos, eram os inimigos que vinham de fora. E Jesus disse para eles assim, olha, vocês vão sofrer 10 dias, mas sejam fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Quando chega para Pérgamo, temos lá as grandes lutas, temos lá também o grande templo, né? É a cidade, né, que estava lá, o trono tinha lá o trono de Satanás, tinha lá os nicolaítas, tinha lá digamos aqui os nicolaítas, o de Balaão, o ensino de Balaão, entre o pessoal de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. E temos também Tiatira, que tinha lá uma profetisa que só dava problema para a igreja. Não? Então nós tivemos aí todos esses ensinos que nós já pregamos e agora chegamos a Sardes. Para falar um pouquinho de Sardes, é bom a gente lembrar de uma coisa. Existem pessoas que se apegam demais à reputação. A gente sabe que a reputação ela tem o seu valor. Mas reputação, gente, tem pessoas que arrumam briga por causa de reputação. Toca na reputação dele para você ver a confusão que você arruma. Né? Então o cara constrói
todo um imaginário exterior a ele que ninguém pode mexer. Eu já conheci pessoas assim que não teve problema nenhum em deixar de ser cristão numa atitude desde que não mexesse na sua reputação. Se você chegasse a algo que maculasse um pouquinho a reputação, ele até deixava de ser crente. Eu já vi pessoas que tinham esse rigor, né, tanto preocupado com o exterior, com o que os outros vão pensar, o que os outros vão imaginar, que esquecem até de ser cristão. Existe uma coisa que é mais importante que a reputação, que é a própria identidade, a nossa própria identidade. Reputação, gente, é os outros que dão. É os outros que dão reputação. São os outros que dizem. A reputação não diz quem você é. Ela pode dizer realmente, ela pode estar certa. Mas nem sempre ela está certa. Nem sempre acontece isso. O que é mais importante então? Mas pastor, se a reputação não é importante, o valor dela é relativo, tem o seu valor, mas esse valor é relativo, né? E ele é relativo mesmo. O que é importante então? O importante, gente, é nós termos o verdadeiro olhar de Jesus. É o que Jesus realmente pensa de nós. É isso que vale. A igreja de Sardes tinha uma grande reputação. Essa igreja tinha uma grande reputação. Tinha uma história formidável. Formidável. Mas havia perdido a sua identidade. Olha como Jesus começa dizendo para ela aqui. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando a igreja perde a sua identidade, ela morre. Ela morre. A partir do momento que a identidade vai embora, a igreja vai morrendo, vai adoecendo e vai se enfraquecendo. E com o tempo, ela vai morrer. Se algo não acontecer, ela vai morrer. E Jesus já começa dizendo para esta igreja aqui, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele já está dizendo para a igreja, sabe quem tem o Espírito Santo? Eu. Às vezes a gente acha que a gente que tem o Espírito Santo. Não, quem tem o Espírito Santo é Jesus, ele é de Deus. Ele faz parte da Trindade. Então nós não temos o Espírito Santo. Às vezes a gente quer ter essas coisas, é como se ele fosse uma posse nossa. Não, somos nós que temos que ser posse dele. Quem é Deus é ele. Sempre guarde isso, gente. Deus é o Espírito Santo. Então quem tem que ter domínio sobre nós? O Espírito Santo. E não nós sobre ele. Nós não temos domínio sobre o Espírito Santo. É ele que tem que ter domínio sobre nós. É ele que tem que atuar dentro de nós. Então, o que Jesus está dizendo aqui, olha, eu tenho os 7 Espíritos, como um símbolo, como vocês viram, o Espírito Santo de Deus. E é para uma igreja que estava morrendo. Então, o que a gente precisa para uma igreja que está adoecendo? Do Espírito Santo. É isso. Só existe avivamento, só existe conversão, só existe atuação de Deus se o Espírito Santo atuar. Não é pregação bonita, não é espetáculo que faz com que uma igreja seja viva. É a atuação do Espírito Santo que faz isso. É Ele quem faz. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a confiar na atuação do Espírito de Deus. Nós não temos que confiar nas aparências, nós não temos que confiar nas reputações, nós temos que confiar na atuação do Espírito de Deus. Reputação passa. Uma hora está boa, outra hora não está. Uma hora você está bem, outra hora você não está bem. Uma hora as pessoas te vê como uma pessoa fantástica, outra hora ninguém te vê mais assim. Isso é reputação. Mas quem você é de verdade? É isso que é importante. Como Jesus te vê? Isso é importante. Quando nós tomamos uma atitude, qual é o que vai prevalecer? As aparências ou as essências? É o aparente ou o que é essencial? O que prevalece? Aquilo que pode mudar ou aquilo que permanece? Sempre. Isso é uma grande questão, que inclusive é uma questão bem filosófica também, e ela é extremamente importante para nós, servos e servas de Deus. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto.
Reputação. Olha o que Jesus disse para a igreja de Sardes. Vocês têm reputação de estarem vivos. Todo mundo que olha para vocês e fala, olha que igreja boa. Só que vocês estão mortos. Foi Jesus quem disse. Vocês estão se apegando à história que vocês construíram. E têm se esquecido do presente. Têm se esquecido da atuação presente. Têm se esquecido de estar no dia a dia. Se vocês não sabem, o Agostinho já dizia assim, o seguinte, o passado, gente, não existe. Passou. O que sobra é memória. O futuro também não existe. A gente só tem expectativa sobre ele. Só existe presente. Ele passa toda hora. Já dizia esse filósofo e cristão também, né? Que era o Agostinho de Hipona. Às vezes nós nos apegamos demais ao passado. Existem igrejas, irmãos, que se apegam demais ao seu tradicionalismo. Não estou falando de tradição aqui. Se apega demais ao seu tradicionalismo que a igreja morre. Eu tenho escutado, as pessoas que têm viajado aí têm contado, existem igrejas aí na Europa que são igrejas centenárias e hoje são boates, hoje são discotecas, restaurantes. O enfeite está lá, porque foi construído como igreja. A beleza arquitetônica está lá, mas quando você entra, o que você vai ver lá é o quê? Ou é uma discoteca, ou é um restaurante, ou é uma casa de shows. Não igreja mais. Por quê? Porque morreu. Porque ela morreu. E aí se transformou numa outra coisa, foi vendida. Tradicionalismo mata igreja. Mata igreja. Às vezes, quantas e quantas... É por isso que eu falo, quantas e quantas vezes as pessoas se deixam levar por coisas pequenas. É por isso que eu sempre falo aqui na igreja, irmão, cuidado, cuidado. Observe o que vale mais. Se vale mais uma vida humana ou se vale mais uma coisa que está na igreja. Porque as coisas que estão na igreja são importantes, tem que ser zeladas assim. Isso aqui todos nós sabemos disso. Né? Então, se a gente vê uma ação de estragar, aí nós vamos chamar a atenção. Claro, olha, você não pode fazer isso. É uma história. Mas, por exemplo, um acidente, uma coisa que poderia ter acontecido, ou uma coisa envelheceu, não é? As coisas envelhecem, depois param, estragam. E você sabe que aconteceu, olha, já usufruiu, já envelheceu, aí você vai ficar bravo porque estragou, porque alguém encostou porque estava velho já. E às vezes nós brigamos por causa da coisa. E se esquecemos do valor da pessoa. Claro, se é um descuido, nós temos que ajudar e falar assim, olha, tudo é pago, né, gente? Vamos cuidar, vamos zelar, porque é da casa de Deus. Houve um preço, os irmãos compraram com muito carinho, então nós não vamos estragar. Mas não vale mais que um ser humano. Não vale mais que uma pessoa. Então nós temos que tomar todos esses cuidados. Vocês sabem que já teve igreja que brigou até por causa de mesa de ceia. É verdade, viu? Teve igreja que brigou. Não, tem que ser essa mesa de ceia. Aí a pessoa colocou outra mesa de ceia. O rolo que deu por causa daquela mesa de ceia. Uma mesa de uma ceia, hein? Porque ele queria uma mesa tal e colocaram outra mesa. Porque eu queria o lençol tal na mesa da ceia. Aí o outro foi e colocou outro lençol. Aí arruma aquela confusão. E a gente fica dando tanto valor a uma mesa e a um lençol, a ponto de 2 irmãos pararem de se falar. Olha que valor que tem esse lençol, gente. Às vezes é sem sentido isso, né? E a igreja perde pessoas. Se eu contar um caso para vocês. Teve um irmão uma vez que ele foi numa igreja, só para você ter ideia, e ele se achava a pessoa mais importante da igreja, afinal de contas ele era o pastor. E ele chegou na igreja, não teve lugar para ele colocar o carro dele. Sabe o que ele fez? Ele deu uma baita de uma bronca no porteiro. Mas uma baita de uma bronca. Gritou do carro lá para o porteiro. Sabe qual foi o resultado? O porteiro e a família inteira saiu da igreja. Depois teve que ir lá buscar, teve que ir lá consolar, teve que ir lá ajudar, teve que ir lá pedir perdão. Por causa de um grito de um carro, porque não tinha uma vaga onde a pessoa queria. Olha a ponto que nós tratamos o outro irmão. E aí depois pergunta, por que a igreja não cresce? Não é? Por que a igreja está com problema? Claro! Olha como as pessoas são tratadas. E era um irmão que tinha mais de 30 anos, um dos irmãos que construíram a igreja. Teve que se escutar aquilo. Se era uma igreja batista, esse pastor saía.
Se é numa igreja batista, né, irmão Jonar, irmão Gerson? Ia ser um problemão para o pastor, né? Então, gente, nós temos que saber o que é importante, aquilo que vale. A igreja de Sardes estava se apegando a tradicionalismo. Eu vou dizer mais uma vez, tradição é importante, porque a gente não pode perder identidade. Então, por exemplo, nós somos batistas, então nós temos uma tradição, nós temos uma história que nós devemos zelar e que nós devemos cuidar. Mas nós não devemos engessar a igreja por causa dela. Porque pode haver mudanças. Se essa mudança não vai denegrir a essência, então que se faça a mudança. Os tempos estão mudando. Agora, se essa mudança vai tirar toda a identidade, aí a gente recua, fala, não, aí a gente perde identidade. Aí já é excessivo, aí já é totalmente fora. Você já pensou uma igreja batista virar igreja neopentecostal? Perdeu a identidade. Não que não tenho nada contra as igrejas neopentecostais, mas é uma igreja batista. Essa é a nossa identidade. Então nós precisamos saber e preservar. Agora, o que tem de bom lá? Puxa, oração. Então a gente ora aqui também. Não é assim? Louvor animado. Então a gente coloca louvor animado aqui também. Isso não tira a identidade de ninguém. Não é? Então isso a gente pode ter. Não é isso? Ah, lá batem palma. Então a gente bate palma aqui também. Qual o problema em bater palma? Isso não vai tirar a identidade. A identidade batista ela é preservada em outras coisas. Não. A liturgia pode ter alguma modificação. O que não pode ter modificação é na essência, que é a seriedade na palavra de Deus, o nosso modelo administrativo, o respeito a uma igreja que tenha pastor, diáconos, diretoria, todo esse cuidado da assembleia. Por exemplo, dissolver uma assembleia na igreja batista, você está tirando a identidade de uma igreja batista. Aí já é mais sério. Você não se dissolve uma assembleia de igreja batista, porque é a nossa história. Não é isso? Então vocês estão percebendo o que é essencial e o que não é? O que tira identidade e o que não tira? Então é importante. O que aconteceu com a igreja de Sardes, gente? Tinha uma fama, era uma igreja que se apegou ao seu passado, se apegou à sua história e se esqueceu do presente. E o presente trazia muitas oportunidades e a igreja estava perdendo oportunidades. O que acontece quando a igreja perde a sua identidade? Ela se identifica com o que aparece lá fora, com o mundo. E isso estava acontecendo na igreja de Sardes. Se for pegar por uma descoberta arqueológica, no século IV eles encontraram uma sinagoga lá. Na cidade encontraram uma sinagoga. E essa sinagoga estava dentro do lado e praticamente dentro de um ginásio grego. Aí a gente se pergunta, o que uma sinagoga vai fazer dentro de um ginásio grego? Que é totalmente diferente. Gente, judeu e grego é algo e vinho. Só para você ter ideia, os jogos nos ginásios gregos eram nus. Eram nus, as pessoas faziam nus, porque lá eles valorizavam o corpo. Judeu, nudez, é uma ofensa muito grande, olhar a nudez do outro. Olha a diferença cultural de uma igreja, de uma sinagoga. E elas estavam dentro. Se realmente isso retrata, isso é do IV século, tá? Se realmente retrata como essa cidade estava caminhando, tudo indica que a igreja de Sardes era uma igreja que também estava dentro da cultura da cidade. Inclusive a cultura pecaminosa. Porque a cidade de Sardes também tinha um templo a deusa Ártemis, como tinha em Éfeso, que deu problema para Paulo lá em Atos 19. Lá também tinha. Onde tinha diversas sacerdotisas, onde tinha diversos sacerdotes. E a igreja de Sardes estava dentro da questão cultural daquela cidade. E não a cultura cristã, mas a cultura mundana. A cultura idólatra, a cultura imoral. A igreja estava abrindo mão da sua identidade. Agora vocês entendem por que a igreja de Sardes, Jesus olhou e falou, vocês estão mortos. Ou quase mortos. Porque tinha lá uma pequena faísca de esperança. E aí ele continua, esteja atento. Essa é a primeira dica de Jesus. Desperta. Desperta. Desperta, porque vocês estão numa situação perigosíssima. De todas as igrejas,
A única que vai vencer Sardes é Laodiceia, tá? É a única que vai vencer Sardes. Vamos colocar na escala assim. A igreja que estava no pior estado era a igreja de Laodiceia. Qual é o segundo lugar no pior estado? Sardes. Depois vem Tiatira. Até chegar nos topos das igrejas com as melhores condições, que era Esmirna e Filadélfia. Essas igrejas só recebeu de Jesus elogio. Ambas só receberam de Jesus elogio. E Jesus vai dando a dica aqui. Esteja atento, desperta. Essa é a primeira palavra de Jesus para uma igreja que está quase morrendo. Desperta, desperta. Fortaleça o que resta ainda. Pega aquilo de bom que tem, que não é muito, e fortalece isso. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês estão orando um pouquinho? Fortalece a oração então. Estão cantando um pouquinho? Fortalece o louvor. Estão pregando um pouquinho? Melhora essa pregação. Pega aquilo que resta e melhora. E fortalece isso. Porque a igreja precisa de um novo vigor. Estava acontecendo assim com a igreja de Sardes. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Que problemaço que estava na igreja de Sardes, hein? As suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Tudo era feito de forma relaxada. Vamos fazer um negócio assim de qualquer jeito? Então vamos fazer de qualquer jeito. Aí fazia de qualquer jeito. Vamos fazer do jeito que dá. Aí fazia só do jeito que dá. Mas todo mundo dava o pior de si. Às vezes, irmãos, é por isso que quando às vezes a nossa igreja, quando ela participa de campanhas, como por exemplo, como aconteceu recentemente, infelizmente, lá em Francisco Morato, em Franco da Rocha, né? Que teve a enchente, e nós fomos recolher donativos para levar para o pessoal da enchente, e nós falávamos aqui, gente, se você vai trazer uma peça de roupa, eu sempre falo isso, não vai tirar essa peça de roupa do lugar onde você ia jogar fora. Pega aquela roupa, você esqueceu de jogar fora, estava prontinha para jogar fora, você esqueceu, aí teve lá, olha, precisamos levar doações para, como aconteceu foi em Franco da Rocha, mas poderia ser em qualquer outro lugar, vamos fazer doação para o local que precisou. Aí você lembra da roupa e fala assim, eu ia jogar fora mesmo, então eu vou fazer a doação. Gente, eu vou dar uma dica para você, se era para jogar fora, joga fora. É para lá que você tem que jogar. Se não serve para você, não serve para o outro. Mas a pessoa lá não tem nada. Não é porque a pessoa não tem nada, gente. Não é porque a pessoa não tem nada que ela vai querer o pior. Isso eu escutei da Edmé Williams. Eu nunca esqueci quando a Edmé Williams disse isso. Ela falou, irmãos, eu não chamo crente para trabalhar voluntário para mim. Olha o que ela disse, pastor, o irmão Gerson. Eu não chamo crente para trabalhar voluntário para mim. E ela tem uma ONG fantástica lá no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, até hoje. E ela tem várias ONGs. Os irmãos conhecem, né, Mauro? Mauro conhece a Edmeia. Por quê? Porque o pessoal dá o pior. Dá o pior tempo, dá o pior serviço. Daí ela falou, eu prefiro pagar. Eu dou um jeito e pago. Porque aí eu posso cobrar qualidade. Foi o que ela... E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Sabe o que ela falou? Ela falou, gente, não é porque as crianças moram na comunidade, que elas são pobres, que elas vão querer comer só o pior. Ela é igual criança é igual a todo mundo. Ela quer comer Danone dos bons. Ela quer comer comida boa. Afinal de contas, são seres humanos igual a todo mundo. E se é igual a todo mundo, ela vai querer comer o melhor. Não é porque ela está numa condição mais humilde que ela tem que se submeter somente a comer coisas das piores qualidades. Isso não é ser cristão. Então, irmãos, não é porque a pessoa está precisando que você vai dar a pior roupa. Você está colocando a pessoa lá embaixo. E é um ser humano que tem o mesmo valor que nós. Então, quer dar uma dica? Isso que eu estou falando para vocês eu faço, tá? Por isso que eu estou falando. Eu vou no meu guarda-roupa e eu olho lá o que eu vou doar. E é de lá que eu tiro. Era roupa que eu usava. E roupa que se eu pegasse, se alguém doasse para mim, eu usaria. Quando eu faço essa avaliação, eu faço isso. Eu dou a roupa que se alguém me desse, era a roupa que eu gostaria de usar. É esse cálculo que eu faço. Aí eu dou. Se eu não gosto, está lá rasgado e eu não gosto de usar, eu também não dou.
A Karina até briga comigo, fala assim, não, mas essa ainda dá. Eu falo, não, não dá. Se eu não gosto, não é a minha doação. Não será a minha doação. Vocês perceberam? Então, irmãos, aprendam sempre a dar o melhor de si. A doar o melhor de si. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. As pessoas, o nosso Deus está de olho em tudo aquilo que nós fazemos. Ele conhece o nosso coração. Se nós somos pessoas simples, a nossa doação vai ser simples. Então, vocês perceberam? Mas ela será o nosso melhor. Será aquilo que a gente consegue fazer. Aquilo que exige, é aquilo que eu usaria. Aí sim, o outro vai usar com o maior prazer, com a maior alegria. Eu me lembro até hoje de uma entrevista de uma mulher falando dos pracinhas brasileiros. Gente, os pracinhas brasileiros, o que essa mulher falou, eu fiquei encantado de ter ouvido ela dizer. Ela era uma italiana, não sei se ainda ela está viva, mas a entrevista não tem tantos anos assim. Ela era uma italiana e ela se casou com um dos soldados brasileiros. E perguntaram para ela por que ela escolheu um brasileiro para se casar. E ela falou assim, olha o que ela disse. Ela disse o seguinte, alemão, japonês, americano, né, inglês, e todos estes, quando iam doar alguma coisa para nós, doavam sobras. E eles sabiam. Quando nós vimos os brasileiros, eles tiravam do deles. Eles tiravam do deles e levavam para nós. Isso a gente nunca esqueceu, isso a gente viu. Olha, e ela guardou isso no coração, se casou com um brasileiro. Porque ela viu que eles davam o melhor que eles tinham. E olha que não eram nem os melhores soldados que tinham lá. Mas na hora de fazer o bem, eles davam o que era deles, tiravam da comida deles, tiravam do suprimento deles e ajudavam as pessoas. Então não eram sobras dos outros. Vocês perceberam, gente, o que é ser cristão? Qual é a essência do cristianismo? Essência. Isso que vale. E não reputação. Nós podemos ter a reputação, se eu sou uma pessoa milionária e dou um valor ali, pode ter aquela reputação de um grande doador. Mas será que fez algum sacrifício para mim? Será que teve algum valor? Não. Se é uma pessoa mais humilde, ela faz o seu melhor. E pode ser numa quantidade bem menorzinha. Mas é a essência que vale. Primeiro, desperta. Fortaleça o que tem. Olha as dicas de Jesus para uma igreja que está morrendo. Desperta. Desperta. Vê aquilo que está dando certo e fortalece aquilo que está dando certo. É isso que ele está dizendo. Fortalece. Faz bem feito. Porque não é quantidade que vai decidir a atuação de uma igreja. Não é quantidade. É aquilo que é bem feito. É aquilo que é feito com amor. É aquilo que é feito com zelo. Lembre-se. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Aí sim, agora você volta para a sua história. Agora você volta para a sua história e enxerga aquilo que está bom. Enxerga aquilo que você aprendeu, que você cresceu, que você desenvolveu. Aquilo que te ajudou a ser quem você é. Lembre-se disso. Retorne a isso. É quase o mesmo que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Volta ao primeiro amor. Foi quase isso. Só usou outras palavras. Volta ao primeiro amor. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. E passe a obedecer. E arrependa-se. Passe a obedecer e arrependa-se. Para uma igreja que estava passando por muitas dificuldades. Lembrando de uma coisa. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Aqui não tinha perseguição. É a única igreja que eu não vi perseguição nenhuma. Nem de judeu e nem de romano. Não tinha. Não tinha nem heresia lá dentro. Então ela não tinha problema externo e nem interno. Olha que coisa. Aparentemente, estava muito bem. É por isso que ela estava com fama de que tinha vida. Ela não estava sofrendo nenhum tipo de perseguição, nem de judeu, nem de romano. Não tinha lá nenhuma falsa profetisa. Lá não tinha o ensino de Balaão. Lá não tinha o ensino dos nicolaítas. Nada disso estava acontecendo em Sardes. E mesmo assim, Jesus a viu como uma igreja que estava morrendo. Porque não havia diferença entre Sardes e o mundo.
Ou seja, o mundo já havia sido absorvido pela igreja de Sardes. E a igreja não pode deixar se absorver as coisas do mundo. Tem que ter diferença. Ser cristão tem que ser diferente. Irmãos, tem pessoas que só se importam com o que os outros pensam. O que os outros pensam é que vale. Quantas vezes nós fazemos isso? Quem nunca brigou com o filho preocupado com o que o outro vai falar? Agora, estou dizendo uma coisa aqui que... De vez em você disciplinar seu filho para ele melhorar, que é o correto. O correto é o quê? Eu vou disciplinar você por causa disso. Aí tem pessoas, eu vou disciplinar você porque olha o que está aparecendo para os outros. E aí você está preocupado com ele ou com ela ou com os outros? Quem é importante na questão aqui? Quando o Gustavo era pequenininho, ele fez uma coisa bem feia quando ele era pequenininho, com 4 anos. E aí nós disciplinamos, tanto a Karina como eu. A Karina mais que eu. A Karina foi mais dura com ele do que eu. E aí a pessoa ficou falando, você está vendo o filho do Adjaelson? As pessoas começaram a contar. Aí eu escutei. Né? Aí eu chamei e falei assim, vem aqui. Né? Ele é uma criança como todas as outras. Se ele não receber a educação agora, quando ele tiver maior, aí sim vai ser complicado. Ele está aprendendo agora o que é o certo e o errado. Ele está na idade certa para aprender. Então ele não tem nada de pior e nada de melhor do que nenhuma criança. Ele é uma criança normal, como todas as outras. E o que ele está recebendo aqui é a educação dos pais. Aquele probleminha do Gustavo lá nunca mais aconteceu. Nunca. Nunca mais. Não é porque nós nos preocupamos com ele, não com o que os outros iam pensar. Os outros podiam pensar o que quisesse. Não é? Irmãos, cuidado. O que os outros pensam não é tão importante assim. Viu? O outro vai achar isso, vai achar o quê? Será que é tão importante assim o que o outro acha ou deixa de achar? Se preocupe com a essência. Se preocupe com o que é importante. Se preocupe com aquilo que realmente vale para você e para a sua família. E isso nos ajuda a crescer como seres humanos, ajuda a igreja a crescer como igreja. Na igreja nós temos que ser aquilo que nós somos. Nós não temos que ficar preocupado com o que o outro vai pensar de nós. A igreja tal é de um jeito, a igreja tal... Eles podem ser do jeito que eles quiserem. Nós somos aqui aquilo que Jesus disse para nós sermos. E pronto. Nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa tradição. O nosso tradicionalismo não é tão importante assim. A tradição tem o seu valor, o tradicionalismo não. Se é necessário fazer ajustes, os ajustes serão feitos. E Jesus dá agora aqui a palavra de advertência. Diz assim, olha, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O mesmo termo que Jesus usa para a sua segunda vinda. Tudo indica aqui, segundo os eruditos em Novo Testamento, Jesus está falando de um juízo iminente. Ele não está falando só da segunda, ele, claro, culmina na segunda vinda, sempre, porque o termo é bem técnico aqui. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou vir e trarei juízo sobre vocês, se vocês não se arrependerem, se vocês não passarem, né, a fazerem aquilo que é da vontade de Deus. Todas as igrejas, quando recebem uma censura de Jesus, vai receber de Jesus também uma palavra de arrependimento. Então a chance é dada, a oportunidade é dada e a igreja pode crescer. No entanto, se não fosse esse pouquinho aqui, gente, estava igual o Laodiceia. O que salvou a igreja de Sardes foi isso. Ó. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Um pouco que salvou. A cidade de Sardes, só para vocês terem ideia, a cidade de Sardes era uma cidade opulenta. A cidade de Sardes era rica, viu? Aliás, melhor, ela foi muito rica no passado. Ela tinha reputação de riqueza. Ela tinha uma reputação de uma grande cidade. E para vocês entenderem, ela foi derrubada 3 vezes. Uma ação, os persas quando atacaram Sardes, os historiadores antigos disseram que os persas conseguiram fazer algo impossível. Que eles escalaram um morro gigantesco, escalaram para entrar na cidade. Olha que eles tinham que subir muito. E eles conseguiram entrar na cidade mesmo com aquela subida. Sabe por quê? E conseguiram entrar na cidade e abrir os portões da cidade. Porque naquele lugar não tinha ninguém.
Eles estavam tão confiantes que ninguém ia subir ali. Falaram, não, aqui ninguém sobe, não precisa de ter nenhum soldado aqui vigiando, não. Aí ficou sem vigilância naquele lugar e foi exatamente onde os persas conseguiram chegar. E depois conseguiram entrar na cidade, abrir os portões da cidade e os persas conseguiram derrubar a cidade de Sardes uma vez. Depois os gregos, depois os romanos fizeram isso. 3 vezes. E as 3 vezes, sabe o que foi? Se achava protegida demais, não tiveram vigilância, não vigiaram, os locais que eram para vigiar não vigiaram, e de certa forma a cidade caiu 3 vezes. Gente, se Jesus, quando fala para a igreja, está fazendo um jogo de palavras aqui, eu não vou ter certeza para vocês. Alguns intérpretes fazem esse jogo com a cidade, dizendo assim a mesma coisa para a igreja. Falam assim, olha, vigiem. Tem lugares que estão descobertos. Tem lugares que vocês não estão prestando atenção. Às vezes vocês prestam atenção numa coisa, mas não prestam atenção na outra. Vocês observam uma parte da vida de vocês, mas tem outras partes que vocês não estão dando a devida atenção. Aqui vocês não vigiam. E vocês precisam vigiar inteiro, na parte inteira. Em todos os lugares. Temos que tomar cuidado em todos os aspectos da nossa vida. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes. Mas tinha uns poucos lá que não contaminaram as suas vestes. E para esses o que Jesus diz? Que eles andarão com ele de vestido branco. Porque são pessoas dignas. Tinham poucas pessoas lá, mas tinha seus fiéis. Jesus sempre tem o seu remanescente. Sempre tem o seu remanescente. Tinha lá os seus fiéis. Tinha lá os seus homens e as suas mulheres de Deus. Toda a igreja tem. Eu creio de todo o meu coração que em todas as igrejas Jesus tem os seus fiéis. O nosso desejo é que todos sejam. A gente sabe que nem sempre é. Mas o desejo do Senhor é que todos que estão na igreja sejam fiéis. Mas eu já tive experiências amargas disso, eu sei que não. Quem já ouviu meus testemunhos sabe que eu já aprendi de uma forma bem amarga que nem todo mundo que está na igreja é crente. Né? Eu já apanhei por causa disso. Né? Então, por achar que uma pessoa era crente e não vigiei, cheguei lá com todos os braços abertos e levei um soco de brinde. Né? Então, nem todo mundo é crente. Né? A gente sabe disso. Mas o nosso desejo é que todos que ouçam a palavra de Deus se arrependam, todos que ouçam a palavra de Deus busquem a presença de Deus. Esse é o nosso desejo. Não é? Mas para isso, irmãos, para isso, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar ouvindo a voz de Jesus, nós precisamos estar atentos, precisamos valorizar o que Deus pensa de nós. Deixa que Deus valorize o que Deus pensa de você. Não fique preocupado com o que o mundo vai pensar. Esquece isso, gente. O que o mundo pensa é bobagem. Isso não vai mudar a tua vida, não. O que vai mudar a tua vida é o que Deus pensa de você. É isso que é importante. O que vale aqui não é a fama. A igreja de Sardes tinha fama, mas olha o diagnóstico de Jesus. O que vale? A fama ou o diagnóstico de Jesus? Mais uma vez, a fama vale mais que o diagnóstico de Jesus? E é incrível que nós temos no mundo inteiro igrejas parecidas com Sardes, igrejas famosas, mas que não pregam mais o evangelho. Isso tem no mundo inteiro. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Uma vez Jesus falou assim, aquele que tem vergonha de mim, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então, o mundo não é tão importante. Importante é Jesus na nossa vida e no nosso coração. Ele que é a coisa mais importante. Não importa o que o mundo pensa. É por isso que quando eu estou na rua, eu falo é a paz do Senhor para todo mundo. Às vezes eu falo bom dia também. Mas eu não tenho vergonha nenhuma. Estou no ônibus lá, paz! Está todo mundo no ônibus ouvindo lá. Né? Pouco me importa. Eles têm que saber que eu sou crente mesmo. Né? Aí quando está um dia mais cansado, bom dia. Não que bom dia seja errado, bom dia também é bom dizer bom dia. Mas de vez em quando é bom dar paz. Né? É importante fazer isso.
Então, irmãos, o vencedor será igualmente vestido de branco. Essas vestes, né, são vestes, né, de pessoas que não se contaminaram. É um símbolo de pessoas que não se contaminaram, nem com o mundo, nem com o pecado. É isso que as vestes simbolizam. Só isso, gente. É só isso. Pessoas que se mantiveram firmes na presença de Deus. Pessoas que não se deixaram contaminar pelas coisas do mundo. Pessoas que não se deixaram contaminar por uma vida de pecados. É essas pessoas que Jesus está dizendo que estarão vestidas de branco. E ele diz ainda, olha, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Às vezes nós achamos que o nome do livro da vida ele é apagado. Pelo menos nesse texto aqui diz que Jesus jamais apaga. O que ele está querendo dizer aqui, gente, é simplesmente o seguinte. A sinagoga tinha lá o seu registro de nomes. As cidades romanas têm o seu registro de nomes. Inclusive, né, os judeus tinham seus registros de nomes. Se alguém apagasse o nome lá, dava um problemão para o cristão. Já pensou ele ser reconhecido como judeu, depois o nome dele já não está lá no meio do judaísmo, porque ele se tornou um cristão? Ele ia ser perseguido. Então o que Jesus está dizendo assim, olha, o seu nome pode ser apagado da cidadania da cidade de Sardes. Vocês podem perder até a cidadania romana. Vocês podem ter seus nomes apagados lá. Vocês podem ter o seu nome apagado na sinagoga, se um dia vocês forem judeus. E vocês vão até passar por perseguição se isso acontecer. Porque vocês não vão ser mais reconhecidos como uma religião aceita. Mas Jesus está dizendo só que eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Quem vem ao vencedor, isso é promessa ao vencedor, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O maior registro que nós devemos ter é ter o nosso nome no livro da vida. Vale mais que tudo. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus todos felizes, né? Os apóstolos, os discípulos, foram lá, pregaram, evangelizaram, e quando voltaram, falaram, olha Jesus, nós oramos, as pessoas foram curadas, Jesus, os demônios foram expulsos, olha Jesus, foi coisa linda o que nós fizemos lá. E Jesus falou, vocês estão alegres por causa disso? Não, nem isso aí que é importante. O importante é que os nomes de vocês estão no livro da vida. Foi o que disse Jesus. Então, irmãos, mais importante que qualquer ação, mais importante que a nossa própria vida é ter os nossos nomes escritos nos céus. Livro da vida é o livro de Jesus. É o livro da vida, é o livro que traz vida. É um símbolo da nossa vida em Cristo Jesus. Não é que no céu tem um monte de livro, uma biblioteca lá com o nome de todo mundo, não. Tá bom? Eu fiz um concurso agora para o professor do estado, aí eu vi lá os candidatos. Gente, eu não dou conta de ler nem candidato para concurso. Eu acho que deu umas 50 folhas para chegar no Adjaelson. No AD. Olha, Didi, no AD. De Adilson tinha uns 200 lá, antes de mim. Uns 200 Adilson. Aí foi indo, eu falei, não sai de Adilson aqui não. Esse negócio trouxe até... Gente, isso é só um simples concurso do estado de São Paulo. É só aqui, não é nem no Brasil inteiro. Eu já não dei conta, tinha 600 páginas, irmão Gerson. Se a pessoa se fosse pegar de todas as pessoas, de todas as épocas, seria uma biblioteca. O céu ia ser uma biblioteca gigantesca, né? Ela tem que falar. Não, gente, não é físico, tá? O livro da vida é um símbolo da vida que as pessoas têm em Jesus. Então, o que é nunca ser riscado do livro da vida? É nunca ser esquecido da memória de Deus. É isso. É nunca ser esquecido da memória do céu. Que é isso, que é a promessa de Deus para nós. E tudo isso acontece para aquele que tem ouvidos e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele tem os 7 Espíritos. Tudo isso acontece, gente, quando o Espírito Santo atua. O Espírito Santo atua. Então, busque a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Nunca deixe de buscar a presença de Deus. Peça a Jesus para que Jesus encha você do Espírito Santo.